O Ângulos Ideias está de volta e o tema de hoje é feminismo negro. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, eu vou reapresentá-las, nossas três convidadas, a Francilene Cardoso, que é professora do Departamento de Biblioteconomia e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Feminismos Negros, Marielle Franco, a Rodivânia Macedo, que é gestora escolar e militante da União de Negros e Negras pela Igualdade, e a Preta Lu, que é rapper e militante do movimento hip-hop Quilombo Urbano. A gente estava comentando agora há pouco, no primeiro bloco, sobre a necessidade de dar visibilidade às mulheres negras em todos os âmbitos. E como vocês acham, qual a alternativa para dar visibilidade a essas mulheres? Não só as que ocupam locais acadêmicos, mas todas as mulheres negras. Assim, nos diálogos, nessas experiências que a gente tem com o quilombo urbano, com o movimento hip hop, muitas mulheres não conseguem se inserir, as mulheres interessadas não conseguem se inserir na nossa cultura, nas nossas práticas, por limitações, porque são muitas que remetem, limitações que remetem às realidades das periferias hoje, que a gente também não pode fechar os olhos para isso. São pessoas que não têm acesso à creche, que não têm acesso a trabalho, que é a realidade da grande maioria das mulheres negras em todo o Brasil. Entendeu? Então, são barreiras muito grandes, né? Que, por exemplo, para uma mulher participar do movimento, ela tem barreiras muito maiores do que os homens, né? Então, daí o número reduzido da participação das mulheres. Fora o machismo, que já é uma pressão, né, que determina os lugares sociais das mulheres, né? O hip hop, que é o hip hop, é um movimento que se manifesta na rua, né? Qual é o lugar social das mulheres? Não é na rua, é em casa. Onde é que se processa a política? Na rua, nas praças, nos lugares fora de casa, né? Ou seja, são barreiras que, quando a gente vai dialogar com essas mulheres, a gente não tem que dissociar a questão do machismo, a questão do racismo, a exclusão histórica, a exclusão estrutural, porque a gente vive numa sociedade que ela é excludente por natureza, ela tem uma natureza excludente mesmo, né? Enfim, a realidade das periferias, a exemplo da Marielle Franco, mulheres das periferias que ficam na periferia, especificamente, nas vielas, nos becos, nos morros, lutando, são mulheres também que uma hora ou outra, elas vão ser obrigadas a lidar com, por exemplo, com a polícia, com os aparelhos de repressão, os aparelhos de controle, entendeu? Então, são realidades também que não podem, que quando a gente vai tentar inserir essas mulheres ou dialogar, todos esses temas vêm e estão sistematizados uma coisa com a outra, né? E a respeito das escolas também, que eu me lembrei, com a fala das amigas, que o Quilombo Urbano é um movimento que sempre está sendo chamado às escolas para dialogar sobre essa questão da importância dos negros, né, e das mulheres negras, da importância, porque a gente sabe que as periferias existe uma exclusão, né, muito grande da educação. Existe uma educação muito precarizado, ainda mais com esses cortes que tiveram aí, né? Então, a gente sempre é chamado, mas aí a gente também é obrigado a descortinar a realidade, né? Essa desigualdade estrutural, histórica, social, toda que tem aí. Identificando essas mulheres, né? Saber quem são elas, onde elas estão. Aqui é um exemplo disso, né? Tem mulher da academia, da universidade, embora também tenha atuação, eu tenho atuação em outros espaços, gestoras, mulheres negras, mulheres negras do hip hop, da periferia. Então, identificando essas mulheres. A Marielle Franco, ela foi uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, e tem vários projetos de lei, estavam tramitando, e a gente não sabia, não conhece o trabalho, não sabia o que estava fazendo. Então, quem são as mães de santos, mães de terreiros daqui de São Luís, ainda hoje? Quais casas resistem, né? Como estão funcionando? As mães que são mães, as mulheres que são mães vítimas da violência, que têm seus filhos mortos ou presos, dar visibilidade para essas mulheres. Não só as que estão na academia, mas essas também são intelectuais, podem ser entendidas como intelectuais, e têm uma sabedoria, têm um conhecimento também para compartilhar e para se fazer conhecer.
Vai identificando e dando voz a ações como essa, de chamá-las, porque a gente precisa tomar nosso lugar de fala, né? Tem uma feminista negra chamada Audre Lorde, que ela falava muito sobre o nosso silêncio, o nosso silenciamento, na verdade, né? Somos silenciadas, somos invisibilizadas, as mulheres negras. Não porque nós não tenhamos produções, não porque nós não estejamos falando, mas porque tem uma estrutura, né? Uma estrutura que tem o machismo e que tem o racismo, que fazem com que o protagonismo das mulheres negras não tenha tanto eco. Então, é importante. Quem são as mulheres da política? Quem são as mulheres que estão no judiciário? Que estão nesses espaços sociais? É importante saber, conhecer e possibilitar o lugar de fala dessas mulheres. É preciso que a gente se reconheça, né? Se reconheça para que a gente tenha, de fato, para que a gente conheça a nossa história, né? E aí, eu acho, aqui quando a Franci fala da questão dessa invisibilidade, né? Essa invisibilidade, quando a gente olha na política, por exemplo, né? Quem são as mulheres que estão as mulheres negras que estão na política? E aí nós já temos um número ínfimo de mulheres. E quando nós fazemos esse recorte de mulheres negras, nós praticamente não estamos, né? Do número de hoje, nós temos, de acordo com o STF, a gente vê que as mulheres, com a autodeclaração, né? Nós temos hoje 7 deputadas federais, né, que se autodeclaram negras, mas de 512, a gente tem só 7 mulheres negras. Se nós somos a maioria nesse país, por que nós não estamos representados? Se você olhar aqui, o nosso estado do Maranhão, que é um dos estados, né, mais negros do país e que tem um número e tem a população de mulheres negras também que é bem grande o número de mulheres negras, e nós não estamos nos espaços de poder, né? Nós não estamos nesses espaços. E eu acredito que a nossa luta ela é justamente para que nós possamos estar também nesse espaço, né? Que a gente esteja onde nós quisermos e que esse espaço ele não seja algo tão distante da gente, porque a gente sabe que são nesses espaços que definem as nossas vidas, né? Todas as nossas pautas elas passam por aí, nós não estamos nesses espaços. E dessas 7 mulheres que são deputadas, nós temos apenas uma maranhense que se autodeclarou negra, né? Declarou parda. Então, a gente tem aí uma única mulher negra que é deputada. E a gente precisa mudar esse cenário, né? Eu quero ver uma reitora negra nessa universidade. Eu quero ver uma prefeita negra. Eu quero ver uma governadora negra, né? Então, é necessário que a gente nós consigamos nos ver nesses espaços, que às vezes é tão distante, né? Quero ver no judiciário, porque é a partir daí que se constrói esse país, que se constrói as nossas demandas, elas passam por aí. E se nós não ocuparmos esse espaço, a gente vai continuar nessa invisibilidade. E queremos também que as mulheres que já estão na academia, né? Nós já temos muitas mulheres na academia, na literatura, né? Na música, que elas tenham visibilidade, né? A nossa luta ela passa por isso, a nossa luta enquanto feminismo negro. A gente vê a necessidade que as mulheres negras têm de encontrar um modelo, de se verem representadas em figuras políticas, em figuras da mídia, até mesmo no entretenimento, assim, no cinema, quando foi lançado agora o filme Pantera Negra, muitos negros saíram extremamente felizes e alegres porque viram um herói negro. Nas novelas, as mulheres negras gostam de ver protagonistas negras e a gente não encontra muito isso. Na política, as mulheres negras queriam ver mulheres negras, mas a gente não encontra isso. Como é que vocês veem essa escassez de figuras de mulheres negras como uma forma de inviabilizar essa consciência das mulheres negras?
A minha própria experiência, assim, no seio do hip hop, no seio da periferia, eu vejo esse poder que está instituído aí como um poder que às vezes, não é suficiente só ter uma pessoa negra lá, só ter uma mulher negra lá nesses espaços, né? A gente tem que se atentar qual é o programa, qual é a proposta, né? Porque, às vezes, só isso não satisfaz a problemática dos negros. Só ter um representante negro para a gente não é suficiente, porque, às vezes, esse negro ou essa negra vai acessar esse poder, mas vai acabar reproduzindo o que veio antes, né? O que veio antes, por exemplo, não basta só dar visibilidade às mulheres que acessam ao poder. Tem que dar visibilidade às mulheres, às quebradeiras de coco que estão lutando no interior do Estado, as quilombolas que estão em luta hoje, sempre lutam em coletivo, né? Quebrando com esse empoderamento individual, mulheres indígenas em luta, né? E nas periferias afora. Então, para a gente, assim, do quilombo urbano, não é suficiente, você só tem que ter as duas coisas meio a meio. Não basta você só ser um negro lá, você tem que questionar o que esta negra, melhor dizendo, está fazendo lá, né? Porque a gente acaba dando visibilidade para uma pessoa, mas você acaba quebrando com uma ideia de um coletivo, né? Acho que seria isso. Representatividade importa, né? É importante. Agora, no entanto, o Brasil viveu anos, séculos de escravidão, né? Isso, do ponto de vista simbólico, da mentalidade, criou-se uma mentalidade de negros e negras como sujeitos inferiores, desumanos, inclusive. E aí parece normal o fato de que a maioria das mulheres negras da universidade, por exemplo, de várias universidades no Brasil, estejam mais nos serviços gerais do que nas salas de aula, do que sendo professoras, né? Então, parece natural. E quando a gente fala de racismo, de feminismo negro, a gente está falando, questionando esses privilégios, né? Tem pessoas privilegiadas em detrimento de outras, porque a sociedade estruturalmente é desigual. Então, é por isso que a gente vê poucas representações na política, na mídia, nos meios de comunicação, entre outros espaços. E professoras na academia, e mulheres negras como professoras na academia e em alguns cursos também. Porque se por um lado a gente vê mulheres negras estão mais em pedagogia, nos cursos de pedagogia e de serviço social, é um pouco menor esse número quando a gente pensa em alguns cursos como direito, medicina. Embora essa realidade também vem mudando com as políticas de ações afirmativas na universidade. É um quadro importante de se comentar. Mas o que a gente precisa também discutir é o fato de que quando se fala questiona esses privilégios, é para também pensar que, como a Angela Davis fala, quando uma mulher negra ela se levanta, toda a sociedade se levanta. Então, quando toda a população negra se levanta, toda a sociedade vai se levantar, vai se desenvolver, né, de maneira mais ou menos menos desigual, né, porque tem toda uma estrutura, a gente entende que o racismo é toda uma estrutura, é por isso que a gente vê em todos os espaços sociais expressões de racismo, né? No entanto, é importante que a população negra tenha condições de se levantar, de se desenvolver de maneira igual, né? É como se nós estivéssemos em uma corrida e a população negra está saindo 500 anos atrás. Isso diz respeito não só à população negra, diz respeito a toda a sociedade e aos brancos e brancas desse país, né? A elite, a todo o Estado brasileiro. É com políticas afirmativas que promovam essa igualdade que a gente pode ter uma possibilidade para uma sociedade em que negros e negras sejam tratados humanamente. Tendo essa consciência, né, de que existe uma diferença de anos, de séculos, entre as construções entre dos negros em relação aos brancos, das mulheres em relação aos homens, e deixa uma situação ainda mais crítica quando são de mulheres negras, tendo essa consciência, o que vocês acham que pode ser feito para que as gerações futuras não
passem por todas essas dificuldades e por tudo que vocês precisam passar para ter consciência e lutar para melhorar? Bom, é continuar a luta contra o racismo, contra o machismo, né? Porque se nós temos alguns avanços hoje, é em detrimento da luta que se iniciou, né? Eu costumo falar que o movimento de mulheres negras, ele iniciou lá com o período da escravidão, né? Ele começou ali. E aí, até hoje, a gente vem lutando para mudar para mudar o cenário, para mudar essa questão para mudar o racismo, né? Nós temos uma luta que é tanto a luta de classe quanto a luta contra o racismo, contra o machismo, que ele tem sido um grande entrave de ascensão da mulher negra, que é o que vem acontecendo. Então, nós ainda temos muito o que lutar, né? A gente precisa aí de muitas conquistas para nos colocar nos colocar na situação. Não é que, assim, quando a gente fala que nós precisamos ver as mulheres negras em todos os espaços, é ver com qualidade, né? Ver com qualidade, que eu quero dizer, é dizer que não é exatamente, vou ver esse aqui que não tem um projeto para a população negra. É saber que, a partir daí, você tem alguém que tem uma visão diferente, né? Que tem uma visão diferente, que passa que tem o cotidiano do racismo presente nas suas vidas e que vai saber trabalhar com essa questão, né? Quando a gente pensa nas pessoas negras nos espaços de poder. Sim. E aí, o que a gente pensa é que esse movimento ele tem que continuar, né? A gente tem que continuar fazendo esse trabalho. E nós já estamos nesses outros espaços, né? Como trabalhadores rurais, que faz um trabalho, né? Tem um trabalho das quebradeiras de coco, em vários outros espaços. Nesses espaços nós já estamos, mas nós queremos estar também nos outros espaços, nos espaços de poder, nos espaços onde se define a política da saúde, a política da educação, né? A política da infraestrutura, porque somos nós que sofremos quando tudo isso vai mal, né? Quem mais sofre é a população negra, é a mulher negra, que tem que sair para trabalhar e que o filho ela passa o dia todo trabalhando, né? E que o filho fica ali no horário, está na escola, mas o outro ele tá fora da escola e não tem uma política de educação integral para que esse aluno fique na escola, para quando ela for procurar um atendimento de saúde. Então, nós precisamos de mulheres negras nos espaços de poder para pensar as nossas pautas, pensar as nossas demandas. Você passou uma mensagem muito importante e, assim, sempre no final do programa, eu espero os três convidados terminarem de falar, faço um comentário final, mas hoje eu queria fazer diferente. Hoje eu não queria que a última voz do programa fosse a minha, eu queria que fosse vocês. A Rodivânia já passou a mensagem, eu queria dar um espaço para vocês, respeitar o meu lugar de escuta e o lugar de fala de vocês. A Francilene pode passar algum recado, se quiser, para mulheres, para as mulheres negras e para toda a sociedade, para os telespectadores que estiverem assistindo a gente. É isso, até aqui a gente entende que o lugar de fala é importante, né? Que representatividade também importa. Nós estamos em um ano eleitoral e é importante que a gente também seja representada nesses espaços, como vem sendo dito, né? Então, ao ir às urnas, a escolher os gestores do Estado, do país, quem que você vai escolher, né? A gente no cotidiano fala que representatividade importa, e do ponto de vista político, para decidir nosso destino, importa de fato? Então, essa é uma mensagem que a gente deixa nesse contexto de eleições e repetir que falar de feminismo negro é falar de avanços para toda a sociedade, né? Não é só em direção à mulher negra, mas para que toda a sociedade ela avance
e que a gente precisa ainda seguir denunciando e lutando e contando a nossa história, a história de resistência das mulheres negras nesse país, porque não é só escravidão, não é só martírio, também teve muita luta, muita luta. Esse cotidiano que a gente luta, né, ele também tem que dialogar com o macro, né? Justamente essa questão política, essa participação. Mas eu queria deixar assim, um recado especial para as mulheres do hip-hop e do hip-hop em geral, porque cai como uma luva esse debate do feminismo negro. Porque o feminismo negro que ele efetivamente propõe é uma unidade, né, dos afrodescendentes, que são as maiorias nas periferias em geral. Então, eu, como artista, como cantora, eu tento sempre fugir dessa lógica individual. Tanto é que eu componho um movimento social e eu sempre falo assim, o meu sucesso é o sucesso da minha classe, né? Eu jamais vou tentar atropelar uma outra pessoa. Muito pelo contrário, a lógica da gente é uma lógica coletiva. É dizer assim, eu canto, nós cantamos, você vai... Existe todo um exercício disso no movimento que eu componho, né? E que se contrapõe a essa lógica mercadológica da arte, né? Buscando as grandes emissoras, buscando essa projeção individual, né? Então, eu acho que é mais proveitoso e a gente tem um compromisso com a periferia, né? Então, o feminismo negro ele só vem a contribuir, o hip-hop só vem a contribuir, mas um hip-hop que esteja efetivamente comprometido, né? Em buscar essa mudança no cotidiano, mas sempre apontando para um sistema maior, porque todos os problemas estão interligados, né? E isso, quando você vê a periferia acessando esse conhecimento e, a partir desse acesso, reproduzindo mais conhecimento, é enriquecedor, porque foge toda a lógica da sociedade de exclusão que a gente vive, né? Francilene, Rodivânia, Preta Lu, muito obrigado pela presença de vocês. Foi maravilhoso o debate de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. O Ângulos e Ideias vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou outros programas que a gente já fez, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube ou das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima.